Opa! Sobre Vasco começando um pouco mais tarde essa terça-feira, porque afinal de contas é feriado e eu também sou filho de Deus. Mas eu não podia deixar de aparecer aqui para comentar a nossa vitória sobre a Mulambada e a nossa classificação para a final do Cariocão, né? Então toca aí a abertura que está começando o Sobre Vasco. Fala Vascaíno, eu sou Felipe Tiru, esse é o Sobre Vasco e eu não acho que ganhar roubado é mais gostoso. Eu não sei se eu já falei isso aqui antes, então vou repetir. Eu não acho que erro de arbitragem faça parte do charme do futebol. Para mim, qualquer uso tecnológico para diminuir a interferência da arbitragem tinha que ser usado. Então, chip na bola para ver se a bola entrou no gol ou não, computador para indicar se o jogador está em impedimento. E mesmo nos lances de falta, que são questões mais subjetivas e não dá para deixar tudo na mão do computador para decidir, eu acho que podia ter um árbitro na cabine lá em cima, com vários monitores, vendo o lance de perto, para poder, pelo menos, minimizar os erros. E eu não estou querendo reinventar a roda aqui não, porque isso é uma coisa que todos os outros esportes de alto nível já fazem. E que o futebol vai fazer também, é só questão de tempo, eu tenho certeza. Até lá, a gente tem que ir convivendo com essas coisas. E falando especificamente do lance polêmico de domingo, que decidiu o jogo, Vasco 1, Flamengo 0. Pra mim, não foi pênalti. Agora, foi erro? Foi roubo? Coloquemos assim, se o Dinamite ainda fosse presidente do Vasco, eu duvido que o juiz ia ter marcado aquela falta. Mas como é o Eurico, é um complô para prejudicar o Flamengo e beneficiar o Vasco? Não acho que seja para tanto também, porque se fosse uma coisa assim deliberada, podia ter expulsado o Jonas no primeiro jogo ainda, naquela entrada, que ninguém ia poder reclamar que foi roubo de juiz. Podia ter marcado gol naquele lance lá que o goleiro deles agarrou a bola e entrou dentro do gol, que até agora eu não sei se a bola entrou toda ou não, tô na dúvida até agora. Então, complô? Acho que não. Mas que existe uma certa simpatia da arbitragem quando o Eurico está no comando, isso não dá para negar que tem, né? E o pênalti foi decisivo para definir o confronto? Foi. Eu até acho que o Vasco foi superior nas duas partidas, na maior parte do tempo. Só que o nosso time, ele é muito fraquinho ofensivamente, não consegue criar chances de gol. Então não é nenhuma loucura supor que se não fosse aquele pênalti, o jogo ia acabar indo 0-0 e ia acabar classificando o Flamengo, né? Mas também não é motivo pra Mulambada ficar aí chorando de mimimi, que foi roubada, por dois motivos. O primeiro é que eles já cansaram de ser beneficiados pela arbitragem. Sentir um pouco do próprio veneno de vez em quando também é bom. E segundo que o time deles não tá jogando nada, né? Apresentou um futebol de péssima qualidade, não jogou caquinho e aí agora vem dizer que a culpa da desclassificação deles é o juiz? Menos, né? Tem que ficar, caladinho e aceitar a derrota. A propósito, você chegou a ver o primeiro episódio do Sobre Vasco? Se viu, você lembra? Olha a minha projeção pro Vasco no Campeonato Carioca aí. O Campeonato Carioca desse ano tem tudo para ser um dos maiores me engana que eu gosto dos últimos tempos. O Botafogo acabou de ser rebaixado e vai estar pensando só em subir de novo para a primeira divisão. O Fluminense acabou de perder seu patrocínio milionário de décadas e está meio se reestruturando ainda. O Flamengo é o que vem mais forte, mas mesmo assim está preocupado em pagar as dívidas, o que faz muito bem, e eu não acredito que venha com grandes reforços já para o estadual. Fora isso, é bom lembrar da amizade que existe entre o presidente do nosso clube e o presidente da federação. Pode ser que todos aqueles impedimentos e faltas que até o ano passado era marcado contra a gente, esse ano passem a ser marcadas a nosso favor. Eu não gosto de ver o Vasco sendo beneficiado pela arbitragem, não. Mas isso é uma hipótese que a gente tem que considerar para o estadual. Tudo isso posto, a aposta do Sobre Vasco para o Cariocão de 2015 é Vasco campeão do Cariocão. Na margem de erro, dá para dizer que ele chega pelo menos na final. Viram aí? Tô precisando cortar o cabelo, né? Mas fora isso, vocês repararam que eu já acertei pelo menos na margem de erro ali a minha previsão pro Carioca, né?
Será que eu vou acertar na cabeça e o Vascão vai ser campeão depois de 12 anos do campeonato estadual? Eu confio que sim, mas não vai ser fácil não. O Botafogo tem um time aguerrido, tá se arrumando e para eles ganhar um título esse ano, mesmo que um estadual, é tão importante quanto é pra gente. Inclusive eu acho o elenco do Vasco e do Botafogo bem parecidos. Não tem muitos jogadores de renome, a maior parte do elenco chegou para a atual temporada e é um time ainda em formação. Se for comparar só o talento dos dois elencos, eu acho que o Vasco está até um pouco na frente. Mas essa vantagem não vai adiantar nada se a gente não ficar no mesmo nível deles, tanto na gana quanto na entrega em campo. Por isso, Vascão, foco! Que a gente não ganhou nada ainda e a gente quer ser campeão. Para mim, para o Vasco levar esse título, vai ter que passar pelo desempenho de um jogador, Dagoberto. Ele ainda não mostrou todo o seu potencial técnico no Vasco, mas deu para ver, pelo segundo tempo do clássico contra o Flamengo, como a entrada dele mexe com o time. Ele se entrega, se movimenta e você vê que o renome que ele tem passa mais confiança para o time. Por falar nisso, lembram da eleição do melhor gol de março do Vasco? Quem ganhou foi ele, Dagoberto, e vai concorrer em dezembro ao melhor gol do Vasco no ano. Vamos relembrar esse gol aí, o melhor de março, antes de terminar o episódio de hoje? Antes disso, só vou agradecer mais uma vez todo mundo que compartilha o nosso programa nas redes sociais. Lembrar que vocês podem falar com a gente durante toda a semana no Twitter, twitter.com/sobrevasco, curtir nossa fanpage no Facebook, facebook.com/sobrevasco e assinar nosso canal no YouTube para poder saber antes de todo mundo quando um programa novo estiver no ar. Beleza? Então semana que vem a gente volta no nosso horário habitual, terça-feira às 10 horas da manhã, comentando o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Botafogo. Quem sabe com o Vascão vencendo com o gol dele, Dagoberto. Então fiquem aí com o melhor gol do Vasco em março e terça-feira que vem a gente volta. Saudações vascaínas! Madison arremessando, bota lá na área, passou pelo Gil dos Santos, olha o Gilberto, voltou, Dagoberto, girou, bateu, gol do Vasco! É o primeiro de Dagoberto com a camisa do Gigante da Colina! Dagoberto, aí como autêntico homem de área, não é bem a dele, mas lá ele estava, veja, procurou espaço, ficou desmarcado, mas ele teve que girar. Olha o giro que bonito.